Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez, feliz da vida, por mais um dia, por mais oportunidades que o Senhor nos oferta. Hoje, 15 de maio de 2020, uma belíssima manhã de sexta-feira, e estamos chegando aqui mais uma vez para refletirmos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo, mais um momento de meditações, mais um momento em que estudaremos, dedicaremos ao estudo do Evangelho do Cristo para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. E por isso agradecemos, por isso tudo, agradecemos infinitamente a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida, pela concessão deste dom divino que ele nos oferta como oportunidade para o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus de Nazaré pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros encarnados que têm nos auxiliado durante os nossos estudos, na nossa trajetória, no nosso aprendizado, colaborando conosco. A todos, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras de incentivo, de bom ânimo, de forças para seguirmos adiante. Então, hoje, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Calma, Emmanuel e Chico, esta dupla que nos deixaram, ou melhor, que nos deixou tantos ensinamentos. Chico Xavier, através de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros espíritos luminares, nos deixou aí um acervo de mais de 400 obras de reflexões, de belíssimos estudos para a nossa iluminação. Então, estamos aqui estudando humildemente este livro, Calma, para colaborar, para contribuir no nosso esclarecimento. E hoje, para as nossas reflexões, temos aqui o capítulo 20. Então, já chegamos também no livro Calma, no capítulo 20, que tem como título Colaboradores. Então, vejamos que Emmanuel, aqui se preocupando com a nossa melhoria, nos traz aqui profundas lições acerca dos colaboradores. Todos nós somos colaboradores, todos nós estamos aqui na Terra para colaborarmos de alguma forma, de acordo com as nossas condições, estamos aqui para colaborarmos nesta imensa vinha do Senhor, neste imenso campo de trabalho que nós temos à nossa frente para realizarmos tarefas. Então, Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira: obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Então, como nós sabemos, e aqui ele afirma logo neste primeiro parágrafo, que por maiores que sejam as missões, por mais destacadas sejam essas missões, em especial aquelas missões a nível de humanidade, igual realizou Chico Xavier, tantos outros que vieram antes dele, que vieram antes do Cristo, que vieram após o Cristo, que vieram ainda nos dias de hoje, continuam vindo nos dias de hoje, porque sempre nós precisamos desses companheiros. Então aqui ele nos afirma que eles não trabalham sozinho. Emmanuel não trabalhou sozinho. Chico não trabalhou sozinho. Uma pleiade de trabalhadores no plano espiritual, aqui no plano físico, porque quantos colaboraram juntamente com o Chico para que o trabalho acontecesse? Quantos que materialmente auxiliaram o Chico para que o trabalho caritativo, as obras sociais que ele auxiliava, pudesse realmente seguir adiante? Quantos colaboraram
durante as reuniões mediúnicas para que o trabalho acontecesse. Então é um trabalho de parceria. E o que nós estamos fazendo aqui neste momento também é um trabalho de parceria, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Primeiro temos vocês aí do outro lado, vibrando energias positivas, emitindo energias positivas para nós. E sabemos que aqui do nosso lado também existem os nossos companheiros que estão aqui nos infundindo boas energias também, bons pensamentos, intuições para seguirmos adiante. Então é um trabalho de colaboração, é um trabalho de conjunto, é um trabalho de parceria. Então ele segue dizendo: ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. É o que já havíamos adiantado. Sempre temos o concurso de alguém. Se vamos realizar ou se formos realizar um trabalho caritativo, uma obra no bem, sempre precisamos do auxílio de alguém. Por exemplo, nos centros espíritas, os trabalhos de caridade que nós realizamos é sempre através de auxílio dos outros. Via de regra, nós somos aqueles intermediários da caridade. Pedimos, as pessoas trazem o auxílio, nos atendem os nossos pedidos de socorro e nós passamos adiante. Somos intermediários da caridade. Então aqui ele segue dizendo: com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito da responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. Então aqui ele fala da construção dos trabalhadores. Todos nós estamos aqui neste processo de construção. Somos seres, nesse sentido moral, inacabados. Estamos aqui em processo de construção, estamos aqui construindo a nossa condição de tarefeiro e também auxiliando, de acordo com as condições de cada um de nós, na construção de outros tarefeiros que irão nos substituir, por menores que sejam, por mais humildes que sejam, as tarefas que nós estejamos realizando hoje, em qualquer lugar onde estejamos, seja no nosso agrupamento familiar, que é onde se encontram as nossas primeiras e maiores missões, seja no campo do trabalho, no campo profissional, seja lá na obra social, no centro espírita ou no templo religioso onde nós nos encontramos vinculados. Ali, com certeza, nós precisamos preparar tarefeiros que irão nos substituir, porque amanhã ou depois nós seremos convidados para retornarmos para casa e o trabalho precisa continuar. Então nós precisamos nos preocupar constantemente com aquelas pessoas que irão nos substituir na continuidade da tarefa. Se te encontras, diz Emmanuel, se te encontras na condução de empreendimento ligado a interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas, empenhadas no socorro ao próximo, ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração do conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão. Então aqui ele nos fala de vários campos onde nós podemos estar atuando. Então ele nos fala, nos chama a atenção se estamos, e todos nós nos encontramos em algum desses campos de atuação. Então ele nos fala que nós precisamos nos armar de paciência e compreensão. Essas são as armas que nós precisamos em primeiro lugar, paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Então aqui ele nos fala que se esmagamos esses preciosos valores através da nossa falta de paciência, da nossa incompreensão, amanhã ou depois, ou seja, no futuro bem próximo, nós precisaremos desses valores, dessas criaturas para o apoio, para o incentivo,
para a continuidade da tarefa e às vezes até para a nossa sobrevivência. E aí eles não estarão ali porque nós esmagamos aqueles valores, esmagamos aquelas criaturas, aquelas sementes que estavam prestes a germinar, nascer e crescer. Nós pisamos em cima com a nossa impaciência, com a nossa incompreensão. E aí ele diz na sequência em relação ao lavrador, aquele que planta uma lavoura, recorda o lavrador que prepara o solo. Assim somos nós, preparando solos da nossa consciência, do nosso coração. Aí ele diz que o lavrador, aquele lavrador atento, ele semeia. Em primeiro lugar, ele prepara o campo, ele semeia, ele defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege-a até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Assim somos nós, em especial, igual ele diz aqui acima, no nosso agrupamento familiar, na condição de pais, de supervisores, de supridores daquele agrupamento familiar, nós estamos preparando, em um determinado momento, nós preparamos e continuamos preparando esse terreno, nós semeamos e continuamos a semear, nós precisamos defender esta plantação na condição de nossos filhos, de nossos sucessores, daqueles que serão os continuadores do agrupamento familiar. Nós precisamos adubar aquelas plantinhas através do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência, da nossa colaboração. Nós precisamos sim irrigar constantemente com a paz, com o amor, com a gratidão, todos aqueles que se encontram ali no agrupamento, protegendo para que no futuro realmente possa produzir frutos. Aquelas árvores ali ainda frágeis que se encontram conosco, outras já mais robustas, já mais crescidinhas, mas que ainda precisam de amparo, de assistência, de adubação, para que possam no futuro produzir frutos, frutos doces, de amor, de caridade, de paz, de harmonia e assim sucessivamente. E ele diz ainda na sequência: cooperadores não nascem feitos. Então aqui ele nos lembra que cooperadores, eles não nascem prontos, não nascem feitos. Eles precisam da colaboração de alguém para se fazerem. Eles precisam de alguém que tenha a disposição para lhe ensinar. E aí entramos nós. Se já temos esta condição, se já estamos numa condição de realizarmos esta tarefa, porque estamos aqui há mais tempo, estamos mais maduros no corpo físico, já temos raízes mais profundas, então essas plantinhas iniciantes que chegaram há pouco tempo, então nós precisamos colaborar. Nós estamos aqui na condição de cooperadores para auxiliarem essas criaturas no seu desenvolvimento, já que eles não nasceram prontos. Às vezes até já tem a bagagem, mas nós precisamos acordar nessas criaturas aqueles conhecimentos que ela já tem de outras existências. E aí fala que nem o Cristo teve, ou seja, nem o Cristo teve colaboradores prontos. Igual nós encontramos na doutrina espírita uma frase que nos diz que Jesus não espera que os colaboradores estejam prontos. Ele prepara os seus colaboradores. Então, se realmente queremos trabalhar com Cristo, não esperemos o convite quando estivermos prontos. Tenhamos disposição que Jesus nos prepara. Jesus, nessa condição de colaborador mais sábio que nós temos, aqui dirigindo a humanidade, ele está sempre com disposição para nos preparar para o trabalho. E aí Emmanuel cita aqui alguns companheiros que estiveram com Cristo, que não estavam prontos para o trabalho. Aí ele começa dizendo de Pedro. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação.
Então Jesus o auxiliou e continuou auxiliando após a negação. Jesus não ficou com raiva dele, Jesus não o excluiu do seu círculo, neste caso já espiritual, porque pouco depois Jesus foi sacrificado, mas Jesus continuou auxiliando Pedro para ganhar fortaleza. E aí ele nos fala de Tomé. Qual foi a atitude de Tomé após ele não acreditar que estava ali na sua frente Jesus? Jesus, como se dizia naquela época, ressuscitado. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Quantas dúvidas nós temos hoje? Então, nós não temos certeza absoluta de muita coisa. A maior parte do campo que nós temos à nossa frente são campos de dúvida. E aí nos fala de Judas, que Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Após, como se dizem no linguajar popular, após vender Jesus, após o arrependimento, após o suicídio, então a preço de lágrimas, Judas compreendeu as lições do Evangelho. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade pautava o cotidiano. Como nós sabemos, às portas de Damasco, ele foi convidado por Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que não venha trabalhar comigo? Então, ele estava indo a Damasco, como nós conhecemos a história, para sacrificar cristãos, para prender e sacrificar Ananias. E Jesus mostrou para ele que este não era o caminho, que o caminho não era de perseguição, que o campo de trabalho que ele tinha à frente não era aquele que ele almejava, mas sim o trabalho no bem, o trabalho na cooperação. Entretanto, diz ainda Emmanuel, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Então Jesus continua nesse trabalho de serenidade e de amor, fidelidade até o sacrifício, para que nós também nos tornemos verdadeiros cooperadores na sua seara. Jesus continua este trabalho de modelar, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou a espiritualidade, qual foi o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo? Os espíritos amigos nos respondem com a única palavra Jesus. Então, que possamos aceitar na nossa vida e modelar na nossa vida Jesus, para que possamos crescer e nos tornarmos verdadeiros servidores da seara do bem. E aí Emmanuel, encerrando as suas reflexões neste capítulo 20, nos diz ainda, se pretendes, aí ele nos chama a atenção, se nós pretendemos a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegurem a estabilidade. Então aqui ele nos fala, se nós pretendemos realmente ter colaboradores para estender e garantir a estabilidade, a continuidade das nossas tarefas, ama. Então, o primeiro requisito que Emmanuel nos chama a atenção, que é exatamente o requisito que Jesus nos mostra para amarmos uns aos outros como irmãos, então aqui ele nos fala, ama. Este é o primeiro requisito. E o segundo, abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam em nome do Senhor. Então, aqueles corações verdes, aqueles corações ainda infantis, aqueles corações imaturos que o Senhor nos confiou, independentemente do campo onde nós nos encontrarmos, e Deus nos confiou, que possamos realmente fazer a nossa parte para que a tarefa tenha continuidade e possa ainda ser ampliada, amando e abençoando. Aprende a desculpar. Ainda ele nos chama a atenção que precisamos aprender a desculpar e auxiliar
a instruir e amparar. Vejamos os verbos que ele utiliza aqui ainda, além de amar e abençoar. Ele diz que nós precisamos aprender a desculpar, auxiliar, instruir, amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento do amanhã. Então é responsabilidade nossa prepararmos os continuadores. Igual constantemente, quando tenho oportunidade de falar sobre o assunto em casas espíritas, em centros espíritas, por onde nós já passamos e continuamos realizando tarefas hoje de forma virtual, mas quando nós falamos sobre esta continuidade, sempre lembramos que é responsabilidade nossa, em especial daqueles que estão na condição de dirigentes da casa espírita, responsabilidade de preparar os seus sucessores para que a tarefa tenha continuidade. Porque se amanhã ou depois a casa vier a fechar por falta de continuadores, com certeza responsabilidade dos administradores que por ali passaram e que não se preocuparam, via de regra, não podemos generalizar, mas via de regra não se preocuparam em preparar os seus continuadores. Foram tão egoístas que não quiseram dividir a tarefa. Restringiram a tarefa, o campo de ação daqueles que chegaram com disposição para auxiliar, para aprender, restringiram esse campo de tarefa com medo de perder a tarefa. Não dividiram, não ampliaram o campo de ação, não formaram colaboradores. Pensemos nisto. Onde quer que estejamos, precisamos nos preocupar em preparar os nossos substitutos. Paz a todos, muito obrigado pela presença. Estou vendo aqui Roberto Moreira, há quanto tempo não nos vemos pessoalmente? Receba o meu abraço fraterno e de gratidão. A Leia, Graciela, também aqui presente, Fernanda, todos. Tem nome aqui que já subiu, não consigo ver, Renata Rodrigues. Muito obrigado pela presença nessa belíssima manhã. Recebam todos, Leidmar Maria também presente, recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão pela companhia e que possamos, na condição de colaboradores do Cristo, seguirmos adiante, não fraquejarmos jamais no embate para a nossa transformação. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos. Muita paz a todos nós.